Galera, vocês estão vendo o meu semblante aqui? Vocês estão conseguindo ver o meu semblante aqui? É um semblante de conformismo. É um semblante de que meio que eu tô na fase da aceitação. Esse clube não vai pra frente. Esse clube não vai pra frente. Meu amigo, eu vou falar uma coisa. Eu vou colocar isso aqui no título do vídeo. Porque foi a minha reação quando eu vi o terceiro gol do Bahia. É assustador. É assustador o que a gente está vendo com o Bahia mais uma vez. Imagina aí que você vai no cinema. Aí você vai com a gata lá. Aí todo ano você vai ver o mesmo filme. O nome do filme é Cavalo Paraguaio. Vou colocar na edição aí como que começaria o filme, o trailer. O ano começa assim, para terminar assim. Aquele meme lá, que vocês sabem. Vai aparecer na edição aí pra vocês. Meu amigo, é inacreditável. Eu fico até sem palavra quando não consigo acreditar. O jogo de hoje foi tão desanimador. Na verdade, olha, eu já desanimei com a temporada do Bahia quando caiu na Copa do Brasil. Ali eu falei, cara, acabou o nosso ano. Porque, meus amigos, acabou o nosso ano. Acabou a nossa temporada. E os jogadores querem piorar ainda mais algo que já está acabado. Com esse desempenho patético em campo, com essa patifaria que a gente viu hoje, com essa coisa horrível que a gente viu do Bahia nos últimos jogos. 5-1 do Mirassol. Vou até pegar os últimos jogos aqui, pelo Campeonato Brasileiro. 5-1 a gente tomou do Mirassol. Aí depois, pelo Campeonato Brasileiro, a gente perdeu de 2-1 pro Cruzeiro em casa. Uma virada patética, igual foi a de hoje. Mais uma virada patética. 1-1 do Ceará e tomou 3 do Vasco. Mais uma sequência de derrotas. 4 jogos sem vencer. Eu vou falar pra vocês. Infelizmente, é só o início. E assim, eu queria muito ter estado errado. Eu queria muito estar errado. Mas todo mundo cantou essa pedra. Não fui só eu, não. Todo mundo cantou essa pedra. Todo mundo cantou que isso aí ia acontecer. Meus amigos, eu estou desanimado. Eu assisti o jogo hoje, depois da expulsão, quando o Vasco fez o gol. Porque assim, o jogador foi expulso. O Jean Lucas foi expulso. Aí você pensa, pô, se o Bahia conseguir segurar aí um largo período de tempo, pelo menos bora tentar um empate, bora segurar. Não, o Bahia já tomou gol logo. O Bahia já tomou gol logo após a expulsão. Aí você dificulta o meu trabalho, né? Aí você dificulta. Nem pro Bahia conseguir segurar, sei lá, 30 minutos, conseguir pro segundo tempo pelo menos ganhando o jogo, não. O Bahia tomou gol logo depois da expulsão de Jean Lucas. Eu vou confessar pra vocês, eu fiquei assistindo o jogo no segundo tempo, no celular aqui, ó. Porque acabou o jogo acabou na expulsão. O jogo acabou ali. Desanima você assistir o jogo. Alguém esperava algo diferente? Alguém esperava que no segundo tempo o Vasco não ia virar o jogo? Que não ia vencer o jogo? Pelo amor de Deus, eu vou falar uma coisa pra vocês. A expulsão foi crucial para a derrota do Bahia. Mas assim, até o momento da expulsão, a gente não estava jogando absolutamente nada dentro de campo. O jogo estava horrível. O jogo, para mim, até a expulsão, como futebol mesmo, como entretenimento, foi uma merda. Eu tava odiando o jogo. O Vasco tava melhor, eu concordo, tava melhor no jogo. Mas eu acho que as duas equipes estavam mal. Estavam assim, nivelado por baixo. Tava uma coisa assim, nivelada por baixo. O Vasco melhor do que o Bahia, sim. Mas tava meio chato. O Vasco não tava conseguindo envolver o Bahia. Tava tendo mais chance, tava de fato atacando mais. Começou muito bem o jogo. Mas aí ficou aquele jogo truncado. O Bahia não fazia nada. E que atuação patética do Bahia. Além da expulsão, tá? Além da expulsão. Já a gente fala da expulsão, que foi uma coisa crucial no jogo. Mas além da expulsão, a atuação patética do Bahia hoje. O Bahia praticamente não ameaçou o Vasco no jogo todo. E eu falo isso aqui como eu falei, além da expulsão. Se tu pega aqui a estatística do jogo, o Vasco finalizou 19 vezes a gol. O Bahia finalizou 9. Isso aí dá menos de metade das finalizações. Menos de metade. Posse de bola o Vasco tem mais, ou seja, o Vasco conseguiu impor seu jogo. O Bahia não conseguiu impor seu jogo. Eu falei, a gente precisa de marcação-pressão e a gente manter a posse de bola. Mas como é que vai manter a posse de bola com um jogador a menos? Como é que vai conseguir? E aí o Vasco acabou jogando melhor e vencendo o jogo. Agora, eu vou falar uma coisa aqui, que a torcida do Vasco vai ficar chateada. Vai me xingar nos comentários aí, mas não tô nem aí, é minha opinião. Pra mim, o Vasco não envolveu o Bahia,
Não foi aquela equipe envolvente, que enche os olhos, que encanta. Não. Jogou melhor, jogou melhor. Para mim foi uma atuação ridícula do Bahia. Não foi uma atuação ruim. Foi uma atuação muito ruim. Uma atuação patética. Vocês sabem que aqui no canal eu sempre escalo. Muito ruim, ruim, média, boa ou ótima. Muito boa. Para mim a atuação do Bahia foi muito ruim. E a do Vasco foi uma atuação boa. Foi uma atuação boa. Mas não foi muito boa, não foi de encantar, de encher os olhos. De fato, o Vasco teve mais chance, atacou mais, conseguiu impor seu jogo, mas não encheu os olhos, não me encantou. Mas venceu o jogo por 3-1. E muito por causa da expulsão. Vão me xingar, eu sei, mas é a minha opinião. Para mim, um time que envolve é um time que tem boas triangulações, que faz boas jogadas, que de fato você olha e você se encanta. O Vasco hoje foi uma boa partida, mas não foi de encher os olhos. Enfim, vocês já entenderam o meu ponto aqui. E a expulsão foi crucial pro Bahia vencer. Pro Bahia vencer, ó pai. Pro Bahia, eu tô maluco. Eu tô maluco com esse time, galera. A expulsão foi crucial para a derrota do Bahia. Mas eu não vou isentar o burro do Rogério Ceni, não. Eu não vou isentar o burro do Rogério Ceni, não. Meus amigos, quando o Jean Lucas foi expulso, sabe o que ele fez? Eu fico até com raiva falando isso. Eu vou explodir aqui. Sabe o que ele fez? Ele tirou o William José e colocou um volante. E colocou Acevedo. Ele tirou um atacante para colocar um volante. Na esperança de que ele ia passar 45 minutos do jogo só tomando pressão e não ia tomar o gol. E milagrosamente os deuses do futebol iam ajudar e o Bahia não ia tomar o gol. Olha que coisa incrível. Burro! Você é burro! Pelo amor de Deus. A expulsão não é desculpa, galera. O Bahia conseguiu, com um jogador a menos, lá no Bavi, vencer o jogo. Tinha feito 1-0, tomou um empate, aí fez 2-1 e conseguiu vencer o jogo, com um jogador a menos. Outras vezes isso aconteceu na temporada também. Então assim, não é desculpa. Rogério Ceni errou, e errou feio, em tirar o Willian José e colocar Acevedo. Outra coisa também, ano passado o Bahia ganhou o troféu Fair Play do Brasileirão. Que grande título, troféu Fair Play. Muita gente fez piada na época. Mas assim, esse ano é o contrário. Esse ano, eu já perdi as contas de quantas expulsões a gente teve. Expulsões que prejudicaram o nosso time. O próprio Jean Lucas, não vou isentar não. Tudo bem que hoje a expulsão foi controversa. Mas no Bavi ele já tinha sido expulso. Everton Ribeiro também, 2 vezes no ano. Contra a América de Cali, contra o Corinthians. Então assim, alguém precisa chegar nesses jogadores e falar para eles terem mental. Para eles terem discernimento mental. Para chegar no jogo e não acontecer mais isso. Porque não dá, cara. E assim, bora entrar agora no mérito da expulsão. A expulsão para mim de Jean Lucas foi um pouco controversa, porque ele estava com o cotovelo aberto, tava. Mas ele, para mim, fez um movimento natural de virar o corpo. Ele estava aqui aberto, ele virou o corpo. Mas assim, deu margem para interpretação. Deu margem para interpretação. Não estou falando que foi errada, que foi certa. Para mim só foi controversa. Mas o Bahia poderia ter mais jogadores expulsos. Aquela chegada de Sanabria que foi forte no pé do jogador do Vasco. Ele chegou forte, chegou com a sola da chuteira. E a entrada de Rezende. Então, para mim tem um problema claro. Alguém precisa chegar nos jogadores e falar: tenham mais disciplina. Maneira está dividida. Porque não dá para ficar assim. Porque não dá para acontecer essa patifaria, esse escárnio que aconteceu hoje no jogo do Bahia. Aí o Bahia, vamos lá, bora começar do início agora, que eu já me alonguei demais aqui, já falei um bocado de coisa aí do jogo. Eu quero começar do início e ir aos poucos até o final, para poder a gente não se perder aqui. É o seguinte, o Bahia fez 1-0, sem jogar nada. O Bahia não estava jogando absolutamente nada quando fez 1-0, galera. Não conseguia ameaçar o Vasco. Achou a marcação-pressão, que eu falei que marcação-pressão era o ideal, era uma coisa que a gente precisava. Olha só, marcação-pressão, o Bahia foi lá e fez 1-0 no Vasco. E aí você pensa, pô, hoje eu vou dormir feliz. Bora segurar esse 1-0, que dava pro Bahia ter segurado. Talvez tentar matar o jogo no contra-ataque. E hoje eu vou dormir feliz. Mas você acha que o torcedor do Bahia tem paz? Você acha que o torcedor do Bahia tem paz? Mais uma virada de time cabaço. Igual foi contra o Inter, igual foi contra o Cruzeiro, igual foi outros jogos. E para piorar agora foi uma expulsão. O Bahia tem Jean Lucas expulso, na expulsão controversa, como eu falei. Muito controversa.
E aí o Rogério Ceni faz a burrice dele de tirar o Yuri José e colocar Acevedo. Aí só deu o Vasco no jogo. E o Bahia também foi cabaço nem para segurar o jogo mais tempo. Logo depois já tomou gol. Coutinho empatou o jogo. Aí o segundo tempo, eu falei, eu vou assistir o segundo tempo de palhaço. Eu tô aqui de palhaço. Porque todo mundo já sabia o que ia acontecer. Todo mundo já sabia que o Vasco provavelmente ia fazer o segundo, ia fazer o terceiro. E detalhe, a gente quase tomou o 4-1. Quase tomou o 5-1. Era outra goleada hoje. Parabéns, Rogério Ceni. Parabéns. Você é um péssimo treinador de futebol. É isso que você é. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu não duvido do Bahia terminar no meio de tabela esse ano. Eu não duvido. Porque uma hora a conta vai chegar, meu amigo. Grupo City não mudou quase nada do elenco do ano passado para esse ano. O Yuri José, uma contratação badalada, não tá rendendo nada. Ronaldo no gol. Já falei várias vezes aqui. Eu não quero nem ser repetitivo para ficar falando a mesma coisa sempre, todo vídeo. Então, assim, mais uma vez, eu acho que a gente vai perder muito gás no segundo turno. E assim, cara, eu acho que se o Bahia terminar, sei lá, em 12º, que pode acontecer, tá? Eu acho que o Rogério Ceni balança, tá? Eu acho que o Rogério Ceni balança. Porque é o terceiro ano de projeto. Terceiro ano de projeto, o Bahia foi pra Libertadores. A gente ir pra Sula esse ano, ficando em 12º, é um retrocesso. É uma involução. Não pode acontecer isso, é uma involução no projeto. Então, assim, pode ser que ele balance, mas o Grupo City tem que tomar vergonha na cara também. Ano que vem, botar um time decente. Botar um time que a gente brigue pelo menos pela Libertadores direto, de forma melhor, o ano inteiro, não só o primeiro turno. Porque a gente tá vendo todo ano o mesmo filme. Cavalo Paraguaio lá no cinema. Todo ano a gente tá indo lá, fazendo papel de trouxa, pra assistir o mesmo filme. Pra assistir a mesma coisa acontecer toda a temporada. Aí o Vasco fez o segundo gol, com o Puma Rodrigues, e fez o terceiro lá também, que eu até esqueci agora quem foi que fez. Deixa eu ver aqui. Foi o Juba. Foi o Juba. Gol contra. Por isso que eu tava esquecido. Gol contra de Juba. Mano, nessa hora eu falei, é assustador. Tipo assim, o que a gente viu hoje é assustador, galera. É por isso que eu tô com medo. Todo mundo tá com medo do Bahia ir pra Sul-Americana e nem pra Libertadores. Ficar no meio de tabela, fazer uma campanha vergonhosa. Porque é o que pode acontecer. Pelo que a gente viu hoje, me lembrou muito os jogos do Bahia do ano passado. Contra o Palmeiras na Fonte Nova. Erros infantis, gols contra os infantis. O Bahia de 2020. O Bahia de 2021, times cabaços do Bahia. Foi o que lembrou hoje. Esse gol contra de Luciano Juba, que faz a boa temporada. Não vou também massacrar o jogador aqui, não. Mas assim, meu amigo, parece um bando em campo. Eu fico me perguntando, esse time treina? Esse time treina? Porque o Bahia se mostrou um time muito mal treinado. Rogério Ceni tem que ser criticado. Não tem que ser blindado, não. Mister Rogério, não sei o quê. Não, tem que ser criticado. O time não jogou nada hoje. Mal treinado. O gol de Luciano Juba apareceu os trapalhões em campo. Apareceu os trapalhões em campo, galera. Aí logo depois teve um lance que eu acho que o jogador do Bahia tentou tirar, a bola bateu no jogador do Bahia e sobrou pro jogador do Vasco tentar fazer o gol. Eu tô até esquecido de quem era, porque eu tava tão desanimado com o jogo. Mas são lances bizarros que a gente poderia ter tomado mais gol. 4, 5. E aí vem a gota da água, né? Rogério Ceni, depois ele colocou Arias, colocou Nestor, colocou Thiago. Até aí tudo bem. Não acho que tem que criticar muito, não. Foi o que deu pra fazer. O que ele tentou fazer. Aí veio a gota da água. O jogo já tava uma merda. Já tava ruim pro nosso lado. O que é que ele faz? Ele tira a Sanabria e coloca Iago Borducci. Alô, Bamô, faz outra montagem de burro. Faz outra, vai que dá certo de novo. Faz outra montagem de burro. Porque, pelo amor de Deus, cara, ele é um cara que, em alguns momentos, ele tem boas fases. Que você olha e fala, pô, ele acertou Senna, acertou. Mas ele entra também, quando o time começa a entrar na espiral negativa, parece que Senna entra também. Ele começa a ter decisões de Eduardo Barroca, decisões de Guto Ferreira, decisões de Anderson Moreira. É inacreditável, meus amigos. É inacreditável, pô. Não dá. Isso foi a gota da água. Ele tirou o Sanabria e colocou Iago Borducci, que já tem que estar fora do Bahia também, que é um péssimo jogador. Parabéns, Grupo City. Mais uma vez o Super Scout errando. Enfim, galera, hoje não tem nem muita análise de jogo, até porque nem gostei muito do jogo também, acho que foi muito ruim o jogo.
Eu acho que se não tivesse tido a expulsão, seria um jogo de nível técnico bem baixo. Eu acho que talvez o Vasco, no máximo, empataria o jogo. Acho que a expulsão foi crucial para o Vasco vencer. Podem me xingar nos comentários aí. A expulsão foi crucial para vocês vencerem. Se não tivesse expulsão, eu não sei se vocês iam vencer o jogo. Porque não acho que o Vasco fez aquela partida excepcional, brilhante, para encher os olhos. Foi uma boa partida, de fato. Enfim, agora o Bahia é o sexto colocado. Calma que vai abrir G7, né? Calma que vai abrir G8. Calma. Tá aí, ó. Sexto lugar, 37 pontos. Calma que tem 2 jogos a menos. Pois é, agora é só um. Agora é um jogo a menos. Contra o Internacional. E, olha, galera. Isso aqui é preocupante demais. Isso aqui é preocupante demais. Sabe qual é a nossa sequência agora? Palmeiras, Botafogo e Flamengo. Aquela sequência que deu lá no primeiro turno. Vai vir de novo agora. Vocês acham que a gente vai fazer quantos pontos? Vocês acham que, sinceramente, vocês acham que o Bahia vai fazer quantos pontos nessa sequência aqui? Porque eu acho que a gente faz, no máximo, deu tudo certo. O Bahia fez 1 ponto. Ou 2. No máximo do máximo. A tendência é que a gente perca tudo. A tendência é que a gente perca do Palmeiras, perca do Flamengo e perca do Botafogo. Botafogo não é mais o Botafogo de Paiva, não. Detalhe, tá? O Botafogo empatou com o Grêmio, se eu não me engano. Tá quanto o jogo? Eu acho que já acabou, né? O Botafogo tava empatando até onde eu tava vendo. Tava empate. Vou até conferir com vocês aqui agora pra ver se empatou. Ou seja, o Botafogo empatou, deu certo na rodada do resultado e o Bahia não fez a parte dele. Mas nesse momento, você acha que eu vou ficar aqui, ó, perdendo tempo secando o adversário? Se o Bahia não fez a parte dele, não adianta. E alô, galera de lá de baixo. Vitória. Alô, torcedor do Vitória que tá aí feliz que o Bahia perdeu. Resultado horrível pra vocês. Resultado horrível pra vocês. Porque agora vocês estão a 3 pontos do Atlético Mineiro. Todo mundo daqui da parte de baixo foi horrível esse triunfo do Vasco. Horrível. Horrível pro Vitória, pro Juventude, pro Fortaleza, pro Sport. Pro Atlético Mineiro, que agora é o 16º colocado. É impressionante, meu amigo. O Atlético Mineiro é o 16º colocado. É impressionante. Ou seja, foi ruim pra todo mundo. Tem isso ainda, né? O Vasco agora é o 13º, com 27. Venceu hoje de forma merecida. Jogou melhor do que o Bahia. Fez uma boa partida. E agora é o 13º. Agradeçam muito a Jean Lucas, tá? Porque a expulsão foi fundamental. Se não fosse fundamental, eu não estaria falando isso aqui. Eu não tô sendo clubista. É a realidade. A expulsão foi fundamental pro Vasco vencer hoje. Culpa de Jean Lucas. Culpa desse time que não tem aquele discernimento mental. Tem que ter uma conversa com todo mundo do vestiário e falar, pô, não dá, não, isso que vocês fizeram hoje não dá. Não tem como. E agora é seguir em frente e tentar ver no que vai dar, né? Os guerreirinhos do Bahia. Agora vai pegar o Palmeiras na Fonte Nova. Vocês acham que a gente vai ganhar? Sinceramente? Com esse treinador, com esse elenco, com esse time? Sinceramente. Pra mim, o Rogério Ceni, ó, ano que vem, o Grupo City não vai fazer isso. Não vai. Só que vocês acham que a gente vai pra frente com o Rogério Ceni? Vocês acham mesmo? O filme tá se repetindo de novo. Mais um ano. Mais um ano que o gás tá acabando. O Bahia é uma Coca-Cola, né? Não consegue manter o gás, portanto, por muito tempo. É uma Coca-Cola. Galera, acho que já falei tudo que eu tinha pra falar mesmo, entendeu? Tô aqui chateado. Na verdade, cara, eu não sei nem se é chateação, sabe? Porque eu já tô tão acostumado, isso acontece tanto todo ano. Vocês já me viram eu chateadão aqui, como eu muitas vezes fico, como eu tava no pós-jogo do Fluminense, como eu já fiquei contra o Mirassol, porque isso pra mim é comum, eu tô acostumado. Tanto a levar porrada, eu tô acostumado, pô, entendeu? É foda, cara. Aí, até o próximo vídeo, se inscreve no canal, deixa o like, comenta, compartilha, ativa o sininho. E tamo junto, tá?